Olá, segunda série, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando da saúde, da alimentação, da casa de vocês, do quintal de vocês, pra gente evitar dengue, evitar corona, tá bom? Espero que vocês estejam se saindo bem com as atividades. Imagino que não estão tendo dúvidas, porque eu não estou recebendo e-mails com questionamentos da segunda série. Se tiver dúvida, pessoal, não hesite em mandar a pergunta, tá bom? Estou aqui à disposição para isso, aguardando os envios das atividades também, tá bom? As atividades eu estou recebendo da maioria, estou recebendo direitinho as atividades, estou anotando. Então, não se esqueçam, a gente tá computando nota, tá? Tá valendo nota, valendo frequência, as atividades que vocês estão enviando, tá bom? Isso é muito importante pra gente saber se vocês estão fazendo, saber se estão tendo dúvidas, se estão entendendo bem, tá bom? Então, pode deixar também um comentário, mandar no e-mail, dizer, professora, não entendi muito bem, da próxima vez explique mais devagar, ou dê um exemplo, ou ainda eu não entendi bem aquele conteúdo, passa um exercício extra, ou sei lá, qualquer coisa, qualquer sugestão que vocês quiserem deixar, tá? Que vocês acham que vai melhorar a explicação do conteúdo, ou que vai melhorar para enfatizar o conteúdo, enfim, pode deixar a sugestão, tá bom? Hoje a gente vai ver o capítulo 5, mudanças de fase. A gente sabe que as 3 fases da matéria são sólido, líquido e gasoso, né? E que pode haver mudança de um estado para outro. Quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, a gente tem a mudança chamada fusão. O contrário, do líquido para o sólido, a gente tem solidificação. Quando a gente tem a mudança do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, a gente pode chamar de condensação ou liquefação. E aí a gente tem também uma mudança que vem direto do sólido para o gasoso ou ainda do gasoso para o sólido, tá? Que a gente chama de sublimação. Tanto a ida quanto a volta a gente pode chamar de sublimação. Alguns chamam também de sublimação inversa ou ressublimação, tá? Mas a gente pode chamar de sublimação tanto do sólido para o gasoso como do gasoso para o sólido. Quando a gente tem uma substância em mudança de fase, a gente está tendo uma troca de calor, tá? Por exemplo, quando eu tiro uma pedrinha de gelo do congelador e coloco ali em cima da mesa, temperatura ambiente, o gelo está trocando calor com o ambiente, né? Então ele está recebendo o calor do ambiente, quem cede calor é quem está na maior temperatura, né? O ambiente está a maior temperatura do que o gelo. Então, o ambiente cede calor para o gelo e aí ele vai fundir, ele vai se transformar em líquido. O que acontece? Enquanto toda aquela pedrinha ou aquelas pedras ou uma barra, enfim, enquanto todo aquele gelo não derreteu, a gente não tem variação de temperatura. Como assim isso? Se você pega uma pedra de gelo, vamos colocar num recipiente, tá? Porque na mesa ele vai espalhar, vai molhar. Então, assim, coloca um gelo ou vários cubinhos de gelo num copo, numa travessa, numa tigela. Enquanto todo ele não derreteu, quando todo ele não virou líquido, não tem mudança de temperatura. Então, se você pega ali, geralmente, a pressão normal, a temperatura de fusão ou solidificação é 0, tá? Então, a 0 grau a água vira gelo, o gelo vira água, tá bom? Então, vamos supor que eu tenha gelo, um copo cheio de gelo a 0 graus Celsius. Coloquei ali na temperatura ambiente. Enquanto não tiver tudo água,
vai estar zero. Tanto o gelo quanto a água, até terminar de derreter. A troca de calor aqui tá havendo para mudar a fase, tá bom? Então a gente chama isso de quantidade de calor para mudança de fase. Essa quantidade de calor para mudança de fase, a gente chama de calor latente. Calor latente. Essa quantidade de calor latente, que é quando não tem variação de temperatura, quando é na mudança de fase, a gente calcula assim, ó. M vezes L. O que, como a gente já viu no capítulo anterior, é a quantidade de calor. Tá? Então nem vai caber. Quantidade de calor. Lembrando que a quantidade de calor é dada em caloria. O M, vou colocar aqui em cima, é a massa que é dada em grama. E o L é o calor latente. Esse calor latente, ele pode ser, vai depender do quê? O calor latente vai depender da transformação que está acontecendo. Por exemplo, está fundindo gelo, calor latente de fusão. Tá evaporando água, calor latente de vaporização. Tá solidificando alguma substância, calor latente de solidificação, tá bom? E ele é específico, assim como o calor específico que a gente tinha para cada substância, tá? Aí na página, deixa eu ver aqui, onde é que fala dos, aqui ó, página 96, fala aí de algumas substâncias. Tem aí o calor latente de fusão do gelo, calor latente de solidificação da água, de vaporização da água e de condensação do vapor. Quando você vai fazer um exercício a esse respeito, vai ser dado para você, tá? Não é uma coisa assim que uma grandeza, uma unidade que a gente seja obrigado a saber, tá bom? Quando, aqui ó, vai ter alguma situação que vai ser positiva e outra negativa. Por exemplo, a fusão. O gelo está recebendo calor e se transformando em água. Então, se ele recebe, o calor latente é positivo. Ah, mas quando a água está cedendo e ela vai virar gelo, está cedendo calor, está perdendo calor, está resfriando, o calor latente vai ser negativo, tá? Então, o calor latente de solidificação é negativo. Mas tudo isso vem pra você, vem na informação, tá? Se é positivo, se é negativo e qual o valor. Se é 80, 540, 360, tá? O valor não vai ser problema pra vocês. Então, quantidade de calor, massa vezes calor latente, de fusão, de vaporização, de solidificação, enfim, aqui é caloria por grama, a unidade de medida, tá bom? Então, para calcular a quantidade de calor em uma transformação, em uma mudança de fase, a massa da substância vezes o calor latente, ok? A gente vai fazer um exemplo, um exercício resolvido, para ver se ficou bem claro, tá bom? Vai ter situação também... aqui também tem a curva de aquecimento e de resfriamento, assim como a gente já tinha visto anteriormente. Vai ter situação, por exemplo, que eu vou pegar uma porção de gelo e querer chegar no vapor. Aí eu vou ter que fazer etapas, vou fazer parte a parte. Como assim o gelo chegar no vapor? Para o gelo virar água, tem um processo de mudança de fase, fusão. Então, eu vou fundir. Virou água, vou pegar água e vou aquecer até a temperatura de virar vapor. Aqueceu, aí já é aquela outra forma, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Aqueceu até o ponto de vaporização, que é 100 graus, que a gente usa um padrão, né? Aí eu vou transformar em vapor. Então, quantidade de calor para mudança de fase. Tá bom? Então, vai acontecer caso que eu vou precisar calcular só a quantidade de calor
ou várias quantidades de calor e depois somar tudo. Esse exemplo aqui que a gente vai fazer lá na página 97 é um que vai precisar de algumas etapas. R29, tem algumas etapas para a gente fazer, então presta bastante atenção para ficar bem claro. Temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Depois trace a curva de aquecimento desse processo, tá? A curva de aquecimento a gente já viu anteriormente, né? Então, aí a gente já aproveita e já lembra aqui, tá bom? Então, eu tenho uma massa de 200 gramas de gelo e uma temperatura inicial de menos 10. E eu quero transformar em água líquida a 20 graus. Ok. O que acontece? Eu posso... desculpa, peguei um negócio aqui, ó. Não é delta teta, delta é a variação, é teta zero. Temperatura inicial. A temperatura final que ele quer é 20, tá? Eu não posso vir direto de menos 10 a 20. Por quê? Nesse intervalo aqui eu tenho uma transformação, uma mudança de fase, tá? Então, quando o gelo chega a 0 graus, ele vai fundir, ele vai se transformar em água. Então, primeiro eu tenho que aquecer, vou fazer a quantidade de calor Q1, massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Isso aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, aquecer o gelo, tá? Vou aquecer o gelo. Tá, então eu tenho massa de 200 gramas, calor específico do gelo. Lá embaixo ele deu as informações, ó, calor específico do gelo 0,5. Então vou colocar aqui, ó. Eu não vou colocar aqui não, porque ele deu do gelo, da água e deu calor latente também, senão também vai ficar muito cheio. Variação de temperatura. De menos 10 até 0, eu vou ter 0, que é o final, temperatura final, menos o inicial. Então, eu tenho menos com menos, mais. Vai dar 10 positivo, ou seja, tá variando 10 graus, tá crescendo 10 graus. 200 vezes 0,5 vai dar 100. Vezes 10, 1000. 1000 calorias para aquecer o gelo. Ok. Terminou, professora? Só isso? Não. Eu tenho que fundir o gelo. Para fundir o gelo, o que é fundir o gelo? Derreter, transformar em água. A mudança de fase é M vezes L, massa vezes calor latente. Aqui no caso, o calor latente é difusão, eu vou fundir o gelo. Tá? A massa, pessoal, é a mesma, 200 vezes. O exercício diz que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. 200 vezes 80, 2 vezes 8, 16, acrescenta 3 zeros, 16.000 calorias. Ok? Terminou? Não. Eu ainda tenho que chegar a 20 graus, tá? Então, a quantidade de calor Q3, agora que o gelo já virou água, eu vou aquecer a água, porque agora eu tenho água a 0 graus Celsius, mas já fundiu, já derreteu todo o gelo, não tem mais gelo. Então, eu vou aquecer a água até 20. Para mudar a temperatura, M vezes C vezes delta teta. A massa é a mesma, 200 gramas. Calor específico da água. A gente, tanto fazer, a gente já vai memorizando. Daqui a pouco você nem precisa olhar mais. Calor específico da água é 1, tá? Mas por via das dúvidas, tá aqui no enunciado, lá embaixo. Variação de temperatura de 0 a 20, 20 menos 0, 20. Então, a quantidade de calor para aquecer a água de 0 até 20 graus vai ser 200 vezes 1, 200, vezes 20. 2 vezes 2, 4. 4.000 calorias. Agora, a quantidade de calor total
para tudo isso aqui que aconteceu vai ser 1.000 mais 16.000 e mais 4.000, que vai dar 21.000 calorias. Então, para aquecer gelo, 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius, transformar em água a 20 graus Celsius, a gente vai gastar 21.000 calorias, tá bom? Lembrando que, para mudar a temperatura, aquecer ou resfriar, mudança de temperatura, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Mudança de fase, fusão, solidificação, sublimação, condensação. Qualquer mudança de fase, M vezes L, massa vezes calor latente, ok? Aí o exercício pediu também para a gente fazer a curva de aquecimento. A curva de aquecimento pessoal, eu vou falar aqui para vocês, eu não sei se eu já falei, mas é tenso usar régua nesse quadro aqui, tá bom? Mas no caderno vocês usem, por favor. Mas aqui é muito tenso, a régua fica escorregando e eu não tenho um suportezinho pra segurar aquela régua baixa, tá? Mas aí você use a sua régua aí no caderno. Então a curva de aquecimento vai ser as quantidades de calor, vou colocar aqui, e as temperaturas. Eu vou até aumentar aqui mais um pouquinho. Quantidade de calor, temperatura. Então, eu tenho, o gelo estava a menos 10, né? Então, eu tenho temperatura de menos 10, 0 e 20, né? Quando o gelo estava a menos 10, foi o ponto de partida, né? E aí, ele subiu de menos 10 até o 0, né? Isso aqui foi um aquecimento, né? Uma mudança, uma alteração de temperatura. Quando ele foi de menos 10 até 0, foi a primeira continha que a gente fez, que foram 1.000 calorias, né? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, foram 1.000 calorias. Depois, ó, aqui, ó, aqui é reto. Por que o gráfico aqui é reto? O gráfico reto é uma constante quando não tem alteração no caso do eixo vertical. Então, é constante no horizontal, ele não tem variação aqui, ó. Então, eu tô só alterando a fase. Daqui até aqui foram 16.000 calorias. Ah, eu não posso esquecer, pessoal, que se daqui até aqui foram 16.000, eu já tinha mais 1.000 aqui, eu vou colocar um pouquinho pra frente, tá, gente? Pra poder ficar mais proporcional. Então, eu vou pôr até aqui, ó. Aí, aqui, eu vou colocar 17.000. Ah, professora, mas não era 16? Era 16, daqui pra cá. Mas eu tinha mais 1.000 aqui, ó. Então, esse valor aqui, nesse ponto, são 17.000. Agora, de 0 até 20, ele recebeu 4.000 calorias para ir de 0 até o 20. Tá aqui, ó. Se eu quiser pontilhar, ó, de 0 até 20, foram 4.000. Ah, mas eu já tinha 17, né? 17 mais 4, aí eu vou chegar lá no meu finalzinho, que foi quando eu somei. E eu vou colocar aqui minhas 21.000 calorias, tá bom? Então, essa é a curva de aquecimento. A de resfriamento é da mesma forma, só que descendo, né? 10 constante, aqui sobe constante, tá bom? Então, é isso. Esse exercício tá encerrado, tá bom, gente? O capítulo é sobre isso, sobre mudança de fase, misturado, juntando aí com a variação de temperatura, tá bom? Tem um textinho bem pequeno aí na página 103 que fala do fenômeno da superfusão. Todo mundo já passou pela experiência... Gente, tá muito quente hoje. Sempre.
Sou muito calorenta, né? Mas enfim. Todo mundo já passou pela experiência de colocar um refrigerante no congelador pra ficar mais geladinho, né? E aí quando você coloca a mão, ele talha, né? Dá uma congeladinha ali na superfície. O que acontece? A gente tem deixa eu mostrar aqui pra vocês o gráfico. O gráfico aqui, ó, da superfusão. Tá vendo? A gente tem uma queda muito brusca de temperatura e aí depois ele sobe de uma vez. Então, tipo, tá a temperatura acima de zero, né? Então tá gelado, mas não tá congelado, tá? E aí o gelo, a água, o líquido, né? Na verdade, não tô falando de água. O líquido se transforma em sólido a zero. Tá? Se a gente estiver falando de água. É o ponto aqui da fusão, se eu estiver falando de água, né? Da água e do gelo. E aí ele deu uma queda muito brusca, depois subiu para depois congelar. Então tem essa variação brusca de temperatura, então dá aquela talhadinha ali na superfície do líquido, tá? E aí a gente chama de superfusão ou sobrefusão, tá bom? Todo mundo já passou por isso e sabe do que eu tô falando, né? Sabe como é que funciona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado... tenham aprendido, né, alguma coisa, tenha ficado claro pra vocês. E que se tiver alguma dúvida, eu aguardo, tá? Pra responder, pra esclarecer pra vocês, tá bom? Tchau, tchau!